Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo para falar sobre números complexos. Esse é o vídeo parte 3. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu peço que vocês assistam para que possa entender melhor essa parte do assunto sobre números complexos, certo? Então, vamos dar continuidade aqui no assunto. E agora nós vamos falar sobre a representação retangular e a representação polar dos números complexos, certo? Bem como vamos ver essas representações no plano cartesiano. Então, é muito importante que vocês já tenham visto as outras aulas para que entenda como é o funcionamento dessas duas representações que são muito importantes para se trabalhar com número complexo. Então vamos lá. Todo número complexo que a gente viu até agora, que é representado por essa forma aqui, Z1 igual a 2 mais 3J, em que 2 é a parte real e 3J é a parte imaginária, bem como Z2, 3 menos 2J, Z3 menos 3 mais 1J. Todos esses números são números complexos com parte real e parte imaginária. Quando a gente tem essa representação aqui, que foi a que a gente viu até agora, a gente considera essa representação como uma forma retangular, uma representação retangular dos números complexos. Então, a gente pode também representar essa forma retangular no plano cartesiano, certo? No gráfico, no plano de ficar melhor de visualizar em duas dimensões esses números. Então, vamos ver como esses números aqui ficam representados no plano cartesiano. O plano cartesiano, para quem não lembra ou não conhece, ele tem dois eixos, sendo o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal, nós vamos representar pelos números reais, e no eixo vertical vai ser representado pelos números, pela parte imaginária do número complexo. Então, quando a gente está aqui no eixo horizontal, à direita da origem, certo? Nós vamos ter os números positivos. Então, todo número real positivo vai estar aqui nessa parte à direita da origem. Os números reais negativos vão estar à esquerda da origem, representados aqui desse lado. Da mesma forma, quando a gente tem números imaginários positivos, eles vão ficar em cima da origem, certo? Porque eles estão no eixo vertical. E quando você tem número imaginário negativo, vai ficar representado na parte inferior da origem. Aí vamos ver esse exemplo aqui. Z1, ele tem a parte real 2 e a parte imaginária 3. Como a gente representaria no plano cartesiano? É só a gente procurar aqui, ó. Cadê o 2 na parte real? Está aqui, ó. O 2 está aqui. E o 3 na parte imaginária, a gente vai e chega aqui no 3. O que é que a gente vai fazer agora? Vai ligar os pontos. Nós vamos ligar o 3 com o 2. Então, quando tem interseção desses dois pontos, é justamente aqui que o número Z1, o número complexo Z1, ele está posicionado. A parte real 2 e a parte imaginária 3. Lembrem que lá anteriormente nós falamos que o número complexo é um número de duas dimensões, né? Tem duas partes. Então, está aqui a representação bidimensional do número complexo. Vamos pegar outro número, Z2. Tem a parte real 3 e a parte imaginária menos 2. Então, a gente vem aqui a parte real 3, parte imaginária menos 2. Quando a gente junta esses dois pontos, a gente chega a essa parte aqui do plano. Então, o número complexo Z2 está aqui representado espacialmente no plano, nessa posição dele. E o Z3, a gente tem a parte real menos 3, já vai para o outro lado da origem, porque é negativo. E a parte imaginária 1J. Então, a gente vem aqui 1J, liga os dois e a gente tem esse ponto aqui. Por que é importante representar assim no plano cartesiano? Porque a depender de onde ele esteja localizado, você, quando for trabalhar com circuitos elétricos, você consegue identificar características do circuito ou dos dispositivos que aquele circuito possui
só analisando graficamente as posições dos elementos, certo? Isso nós vamos ver futuramente. Mas eu estou falando isso para que vocês entendam que essa representação tem aplicação prática. Ela não está aqui só por acaso, nos ajuda bastante. Então vamos seguir adiante. Vamos ver mais um exemplo aqui com 4 números complexos, que são esses, e como eles ficariam representados no plano cartesiano. Aí o que é que eu peço para vocês agora? Deem uma pausa no vídeo e tentem fazer no caderno de vocês, igual foi feito no exemplo anterior. Vocês vão posicionar esses pontos no plano cartesiano. Então, dê a pausa. E voltando ao vídeo, considerando que vocês já fizeram, façam porque é muito importante vocês treinarem antes de ver a resposta. Considerando que vocês já fizeram, qual vai ser a resposta? O Z1, ele é parte real 1, parte imaginária 1, né? Por mais que 1 esteja omitido aqui, a gente sabe que 1 vezes qualquer número é qualquer número. Então, você pode botar o 1 aqui ou não, certo? Então, parte real 1, imaginária 1. Está aqui o Z1. Parte real 1, parte imaginária 1. O Z1 está aqui posicionado. Z2, parte real menos 3 e parte imaginária menos 3 também. Então, a gente vem aqui para o lado esquerdo da origem e a parte inferior também da origem. Quando a gente juntar menos 3 com menos 3, está aqui o Z2 no espaço do plano, certo? E Z3, que ele só tem parte real. Talvez vocês possam ter tido dificuldade em representar ele. Pessoal, se ele só tem parte real, a parte imaginária dele é 0. Então, aqui é a parte imaginária. E quem é a parte real? 3. Então, agora a gente vai até onde está o 3. Está aqui, ó. O Z3 está exatamente em cima do eixo real. Então, sempre que um número não tiver a parte imaginária, ele vai ficar em cima do eixo real aqui, tanto positivamente quanto negativamente. E o mesmo se aplica quando a gente tem números complexos só com a parte imaginária. O que é que vai acontecer? Se a parte real é 0, nós vamos procurar no eixo imaginário aonde que esse ponto está. Nesse caso, como é menos 2, ele está aqui embaixo, menos 2J, em cima do eixo imaginário. Mais uma vez, isso aqui é muito importante para a gente entender qual a característica do nosso circuito elétrico. Então, ele tem aplicação prática, certo? Vamos seguir adiante. Vamos olhar agora a representação polar, ou também conhecida como forma trigonométrica, porque a gente aplica leis trigonométricas para encontrar esses parâmetros. Então, na forma trigonométrica, nós vamos precisar também de 2 parâmetros para representar um número complexo. Vamos precisar do seu módulo, que é a distância entre a origem e o ponto no plano, e o argumento, que é o ângulo entre o módulo e o eixo dos números reais, certo? Para ficar melhor de entender, vamos ver graficamente essa representação. Nós temos aqui o plano cartesiano, o eixo real dos números reais e o eixo dos números imaginários, continua aqui. Se a gente tivesse um número complexo lá, A mais BJ, A parte real, B parte imaginária, quando a gente une os pontos, a gente chega aqui, onde está aqui esse número complexo Z. Agora, como é que a gente encontra os parâmetros da forma polar? Está aqui, quando você pega da origem e vai até o ponto, essa distância que é conhecida como módulo e representado aqui nesse caso com a letra ρ, certo? E o ângulo? O ângulo é a distância angular entre o módulo, né, a reta do módulo e o eixo real. Então, essa distância angular aqui é o nosso argumento. Então, a gente consegue também representar um ponto no plano cartesiano com essas 2 variáveis aqui. É só se o número complexo estivesse aqui, por exemplo, né, se a gente tivesse um outro número complexo aqui, por exemplo, Z, se a gente tivesse aqui um Z2,
É difícil escrever com esse mouse, viu? Mas o que é que a gente ia ter? Uma reta indo daqui, da origem até lá, certo? Iríamos ter aqui um Rho, botar aqui Rho2 também. Nós teríamos um outro ângulo aqui, ó, entre o módulo e o eixo real. Nós teríamos um ângulo, um argumento θ2, por exemplo, certo? Então, qualquer ponto que esteja no plano, nós conseguimos também representar com o módulo e o argumento, beleza? Então, vamos seguir adiante aqui. Então, como a gente calcula, né, o valor do módulo e do argumento? O módulo a gente calcula da seguinte forma, fazendo a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a é a parte real e b a parte imaginária. Lembrando que ambos têm que estar aqui dentro da raiz quadrada. E o argumento? O argumento, pessoal, que é o ângulo, a gente encontra com a relação trigonométrica. Por isso que chama também forma trigonométrica, né? Assim como o Rho também foi encontrado com a relação trigonométrica, né? Hipotenusa. Então, tangente de θ, a gente sabe que é cateto oposto sobre adjacente. Nesse caso, o cateto oposto é a parte imaginária, o cateto adjacente é a parte real. Para a gente isolar o θ, para encontrar o ângulo, a gente tem que aplicar a inversa da tangente em ambos os lados da equação. E a gente chega nessa fórmula, que o ângulo é igual a tangente a menos 1, o arco tangente, de B sobre A. Vixe, professor, ficou complicado. Pessoal, não se preocupem. Vocês só precisam entender como calcular o módulo com essa fórmula e com essa fórmula aqui. Vocês vão colocar na calculadora, lá vai ter a tecla tan a menos 1, tangente a menos 1, e bota B dividido por A. Para vocês saberem melhor como encontrar essas relações trigonométricas, vocês precisam fazer uma revisão desse assunto que não é o foco aqui desse vídeo. Então, seguindo adiante. Agora, vamos supor que você já tem um número na forma polar e você quer passar ele para a forma retangular. Será que é possível? Como é que dá para fazer isso? Dá para fazer, por exemplo, se você quer encontrar a parte real, o A, né, por exemplo, vai ser igual ao módulo vezes cosseno do ângulo. Porque você vai ter o módulo e você vai ter o ângulo desse número complexo. Quando você faz o módulo vezes cosseno do ângulo, você volta e encontra a parte real. E a parte imaginária? É só fazer B, que é a parte imaginária, vai ser igual a Rho vezes seno do ângulo. Novamente, como encontrou essas fórmulas aqui, professor? São relações trigonométricas, certo? Então, a gente vai usar essas relações aqui nos números complexos. Se vocês quiserem entender melhor, eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre esse assunto. Então, com isso, a nossa representação de um número complexo na forma polar é dada dessa forma aqui. Z vai ser igual a Rho com o ângulo, o argumento de θ. Esse símbolozinho aqui não é o símbolo de divisão, certo? É um símbolo representando que esse número que está aqui é um ângulo, uma representação angular. Então, nós temos duas representações, a representação retangular e a representação polar, certo? Agora, vamos fazer um exemplo para englobar tudo isso que a gente viu. Vamos considerar um número que tem uma parte real igual a 4 e a parte imaginária igual a 3. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Representar ele na forma retangular, na forma polar e depois vamos colocar esse número no plano cartesiano. Então, vamos ver só como é que vai ficar isso aqui. Primeiro, na forma retangular, a parte real é 4, a imaginária é 3. Então, direto, a gente já coloca ele, está aí nossa forma retangular, sem problema nenhum. Já na forma polar, vamos fazer por partes. Primeiro, o módulo. Lembrando que a equação do módulo é raiz quadrada de parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, a parte real, que nesse caso é 4, a parte imaginária é 3. A gente elevando eles ao quadrado, vamos ter 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25.
Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então está aqui o nosso módulo. Já encontramos, ρ igual a 5. E o argumento? Vamos botar na forma. Tangente a menos 1 de B sobre A. Parte imaginária sobre parte real. Então vai ficar tangente a menos 1 de 3 sobre 4. Se vocês colocarem na calculadora de vocês, vocês vão encontrar um ângulo de 36,9 graus aproximadamente. Então, o nosso número complexo na representação polar está aqui. Professor, esses números são diferentes? Não, eles são exatamente iguais, a mesma coisa. É só formas diferentes de representar o mesmo número, certo? E o plano, como é que fica esse número no plano? Está aqui, ó. A gente vê parte real 4, parte imaginária 3. Ligamos os pontos, chegamos aqui. Está aqui o nosso número com parte real 4, parte imaginária 3. E a representação polar dele, né? A gente faz a ligação da origem até o ponto, simbolizando que esse módulo aqui tem 5, né? O seu valor é 5. E o ângulo, ou argumento, 36,9 graus, certo? Então, pessoal, é basicamente assim que nós apresentamos na forma retangular e na forma polar. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer as operações básicas que a gente já viu, só que agora na forma polar, porque a gente já viu como fazer na forma retangular. E na forma polar, será que tem alguma diferença ou alguma vantagem, né? Então, vamos ver isso no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique muito extenso. Lembrando que, se vocês ainda não viram os vídeos anteriores, assistam para você poder entender melhor o assunto, certo? Então, vamos nos ver no próximo vídeo para fazer as operações. Bons estudos, peço que refaçam os exemplos desse vídeo para que fique melhor entendido, certo? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.